2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. O que eu tenho que fazer quando eu vejo alguém praticando mal? Repreender o mal. Então, para que serve a palavra? Ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros. Não pode corrigir o erro, não. Prega só a graça, você prega o amor, a pessoa vai se sentir tão amada, que ela vai parar de errar. Paulo nunca ensinou isso. Então por que quando a igreja de Corinto estava lá naquela bagunça, né? Aquela carnalidade, por que Paulo não escreveu uma carta falando para eles o quanto eles eram amados por Deus, do quanto eles eram justos em Cristo? Não, meu, Paulo desceu o cacete neles. Então a palavra ela não serve só para consolar, nem só para ensinar, ela serve para repreender o mal e corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Olha aí outro erro que eles cometem. Não precisa ensinar comportamento, não tem que ensinar a maneira certa de viver. A graça vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso. E Paulo está dizendo que a Escritura serve para isso. E aí, né, como quando Paulo escreveu, isso aqui é uma carta para Timóteo, ele não separou o capítulo, isso aqui as pessoas fizeram. Então, o início do capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. Então, vê, Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Paulo está continuando. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da manifestação da sua vinda e do seu reino. Pregue a palavra. De que forma? Da forma que ele falou nos versos anteriores. Veja. Insta a tempo, fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e sã doutrina. Depois eu vou explicar o que é sã doutrina. Sã doutrina pode ficar tranquilo, tá, irmão? Não é botar roupão, usar coque, isso é doutrina de homens. Sã doutrina é o ensino da palavra. É o ensino, é ensinar o que Paulo ensinava. É ensinar o que Pedro ensinava, é ensinar o que os apóstolos ensinavam, ensinar o que Jesus ensinava. Paulo ele vai dizer que se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, que é uma vida correta, esse tal é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras que para nada aproveitam. É o que Paulo disse. Ele disse que se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as palavras de Jesus, quais palavras de Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém der numa face, dá outra face. Essas são as palavras de Jesus. Ama quem te ofende, fala bem de quem fala mal de você, ora por quem te persegue. Essas são as palavras de Jesus. Então Paulo disse que toda doutrina que não se encaixa nas palavras de Jesus, mas divergem das palavras de Jesus, a pessoa que está ensinando isso, e outra, e da doutrina que é segundo a piedade. Ou seja, o ensino, a sã doutrina que Paulo está falando aqui, é um ensino de como viver uma vida correta. A palavra piedade, ela significa isso. É o contrário de impiedade. O que é impiedade? É viver no pecado. O que é piedade? É viver em santidade. Então Paulo está dizendo, se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse tal é soberbo e nada sabe. Está delirando. E tem tanta gente delirando na internet. Meu Deus do céu. Então você percebe que eles dizem que estão pregando a graça baseados em Paulo, mas é o próprio Paulo que testemunha contra eles. Olha o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Verso 3. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão
a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Então Paulo está dizendo que, nos últimos tempos, as pessoas elas vão querer ouvir pessoas que falem o que elas querem ouvir, que deixem elas à vontade, elas não vão aguentar ouvir sã doutrina. Olha, tem gente que está me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, e o ouvido já está coçando, não posso ouvir isso, não posso ouvir isso, deixa eu sair desse vídeo aqui e voltar a ouvir o meu pregador preferido. É o tempo que Paulo profetizou. Então esses falsos mestres de pregadores da graça não tem nada. O pregador da graça foi Paulo. Amém? Então nos próximos vídeos, meu amado, eu vou continuar falando sobre as distorções, porque eu comecei esse vídeo falando para você sobre os últimos tempos, sobre as estratégias do diabo de trazer engano para o corpo de Cristo. Mas o que Deus me mostrou é que o maior engano dos últimos dias, o que vai levar a igreja a uma grande apostasia, porque Paulo lhe disse que antes do anticristo, antes de Jesus voltar, vai haver uma grande apostasia. E eu sou convicto, pela revelação do Espírito Santo de Deus, de que o que já está trazendo, não vai trazer. A maior apostasia de todos os tempos é a má interpretação da graça de Deus. Judas, né, ele vai dizer em sua carta sobre homens corruptos que entram sorrateiramente no corpo de Cristo e transformam em libertinagem a graça de Deus. Você não tem medo não de que é isso que está acontecendo? Eu estou falando aqui para você que ouve esses falsos mestres da graça. Você já parou para pensar que talvez é dessas pessoas que os apóstolos estão falando? Você não tem temor a Deus, não? De parar, cara, será que eu não estou errado? Será que esses caras não são aqueles que Paulo falou, que Judas falou, que transformariam a graça de Deus em libertinagem? Deixa eu mostrar aqui o que Pedro ele diz aqui. Falei para vocês que eu estava meditando há 2 semanas na carta de Pedro. Olha aqui. Pedro falando sobre falsos mestres, olha, 2 Pedro capítulo 2, verso 17. Esses homens são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada absoluta escuridão de trevas. Pois proclamando palavras muito arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Existe uma verdadeira liberdade no Evangelho. Nós somos livres, principalmente do pecado, tá, irmãos? Mas também somos livres da lei de Moisés, somos livres do domínio dos homens, somos livres de regras humanas, de coisa que não está na Bíblia e os homens querem dizer que é pecado. Tá? Eu sou livre para usar uma bermuda, eu sou livre para beber uma taça de vinho, eu sou livre. Minha esposa é livre para usar um brinco, tá bom? Então, existe uma liberdade em Cristo, que é a liberdade do jugo da religião, mas não liberdade da justiça, não liberdade de uma vida de santidade, não. Disso nós somos escravos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 6. Vocês foram libertos do pecado e feitos escravos da justiça. Então eu sou livre do pecado, sou livre de doutrinas humanas, sou livre da religião, mas eu não sou livre da justiça. Amém? Mas você vê aqui, ó, prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa que se torna servo daquele por quem é vencido, toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Então você vê que as características, né, dos falsos mestres dos últimos dias são essas pessoas arrogantes, soberbas, que pregam coisas que não se conformam com a doutrina de Cristo. Tem gente aí dizendo que o que Cristo falou era só para os judeus. Tem coisa que Cristo falou que era só para os judeus.
que é, né, coisas que Jesus falou para os fariseus, por exemplo. Mas os ensinos que Jesus deu pessoalmente para os seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Então, Jesus ensinou para os discípulos e ordenou que eles ensinassem para todas as nações. Não é só para judeu, não. Fazer discípulo de todas as nações. Tá bom? Que é outro erro grotesco que estão cometendo por aí. É pegar parte das Escrituras, não, só que tudo aqui, carta de Pedro, carta de João, carta de Tiago, Apocalipse, os 4 evangelhos, tudo para judeu. Só as cartas de Paulo, que é para os gentios. Mas sabe, até agora eu só estou usando textos de Paulo, né? Citei aqui acabei de citar aqui um texto de Pedro, mas a maioria dos textos que eu estou usando contra essas pessoas, contra esses ensinos que essas pessoas trazem, são as cartas de Paulo. Paulo foi quem mais falou de santidade.